vezes eu não entendo as coisas que me acontecem sem explicação. Me vejo sofrendo, ferido eu não enxergo as faces do sofrimento. Tanta confusão, os meus pensamentos. Ah, se eu pudesse voltar atrás um pouco no tempo. Ah, se eu pudesse rever meus erros, amigos e coisas no início. Bom dia para você que está conectado conosco no nosso Instagram, no nosso Facebook do Centro Clínico São Miguel Arcanjo. Que alegria estarmos juntos nesta manhã, hoje, 25 de agosto de 2020. Estamos no Centro Clínico São Miguel Arcanjo, nesta manhã abençoada. Nesta manhã, onde o sol já começa a brilhar, e hoje é um dia mais do que especial. Por que será? Por que será, hein, Cíntia? Vamos iniciar então o nosso dia cantando um parabéns. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Ei, hoje ela faz aniversário. Parabéns, doutora Carla. Nosso carinho, bom dia. Nossa gratidão, um bom dia, um ótimo dia para a senhora, né? Que o seu dia seja florido. Olha que dia lindo Deus reservou para você. É verdade. Abriu até o sol, o seu esposo abriu o sol hoje para você. O esposo dela é arretado, hein? É? Deixou o dia mais florido. Uma declaração de amor, não é verdade, Cíntia? Verdade. Uma declaração de amor. Verdade. Que coisa bonita. Felicidades, Deus abençoe. Bom dia. Quer o microfone? Eu vou passar o microfone. É aniversário, mas temos que trabalhar. Estamos aqui de prontidão. Eu pedi até dispenso, mas não rolou, não. Olha, bom dia a vocês que estão aí começando, se achegando, como diz o Isaac. Desde já, muito obrigado pelas felicitações. Que o pessoal está mandando as mensagens. Que vão estar sendo colocadas. Eu pedi até dispensa no dia de hoje, mas não rolou não, gente. Não rolou mesmo. Eu falei assim, então não tem jeito, tem que ter parabéns, tem que ter isso. Acordei uma mesa lá de café da manhã especial, né? Muito obrigado. A gente terminou não tendo nem oportunidade de agradecer. Sim. Mas estamos aqui para trabalhar, né? Então... Isso aí, hoje em clima de alegria, por ser o aniversário da doutora Carla, da Carla, né? Tá dessa pessoa especial. Né? Oi? Então eu vou comemorar a semana inteira. Hoje, até domingo. Domingo até domingo. São 8 dias de celebrações. Então você que deseja mandar a sua mensagem também, pode mandar para o nosso WhatsApp, aí pelo Facebook, pelo Instagram. Hoje, nessa data especial, aniversário da doutora Carla. E o nosso encontro terapêutico. Isso aí. Pronto. Então, hoje o nosso encontro terapêutico, iremos conversar, dar continuidade, na verdade, né? A semana passada, né, doutora Carla? Cíntia, nós colocamos a realidade da fé e do tratamento. Na terça-feira passada, a gente ficou ali mais no âmbito da fé, dessa experiência, né? Dessa força interior que existe no homem, existe na pessoa. E na quinta-feira a gente adentrou mais na realidade do tratamento, dos desafios, seja um tratamento psicológico, seja um tratamento médico, seja uma realidade específica. E nessa semana iremos adentrar um pouco sobre as resistências. Não é verdade, Cíntia, doutora Carla? Porque sabemos muito bem que resistências, preconceitos, né? Muitas vezes se cria se tem uma mentalidade, né, acerca de determinadas especialidades, principalmente a área da psicologia, e nessa semana iremos adentrar nessa realidade dessas resistências, também o processo, né, que a pessoa vive nessa dinâmica do tratamento psicológico e também em outras realidades, mas a partir da perspectiva da resistência. Sim. Eu não sei quem já teve oportunidade de fazer ou estar em tratamento psicológico, em tratamento terapêutico, vamos colocar assim dizendo, né?
ou outro tipo de tratamento, porque muitas vezes o tratamento requer de você um sofrimento, né? E geralmente se rejeita, né, o sofrimento, a dor, né? E a tendência é se querer manter aquilo que já é confortável e conhecido, né? Então, quando me veio à cabeça esse tema, né, para dar continuidade, eu pensava não só na resistência, mas no preconceito que existe não só na área da psicologia, da psiquiatria, da neurologia, dentre tantas outras especialidades como a oncologia. A pessoa fala, não, ir a um oncologista necessariamente já está diagnosticado que está com câncer. Não, você pode ir para saber que não está, né? Ou a um proctologista. Não, mas nós falávamos, né, sobre o exame de próstata, que é agressivo, né, que é violento, e existe um preconceito. Então, dentro do tratamento também, a colonoscopia, né, que também é um tratamento, é um exame extremamente agressivo, né, e para quem tem algumas suscetibilidades, né, isso daí termina sendo muitas vezes um impedimento, um empecilho. Isso, é o pessoal que está chegando no nosso Facebook, no nosso Instagram. Hoje vamos dialogar, vamos conversar um pouco mais sobre a realidade da resistência ao tratamento, né? Muitas vezes a partir dos preconceitos, mitos, aquilo que muitas vezes se coloca, ou por não conhecer também, né, Cíntia? A realidade do não conhecer ou do não querer conhecer já é um primeiro passo para a pessoa resistir àquele processo, né? Eu percebo por aquilo que a gente vai trabalhando, né? Não só no centro clínico, mas em casa, no início, e por própria experiência, né? Que a gente vai fazendo todo o caminho. Ele vai nos conduzindo para depois cuidar de outros, né? Eu já trabalhei com a parte de cura interior, espiritual, né? As orações e os acompanhamentos e aconselhamentos, né? E a gente muitas vezes busca tratamento quando a gente vê que o nosso corpo está ferido, né? Quando o nosso corpo precisa desses cuidados. E olha que nem assim muitas vezes a gente busca o tratamento, né? Mesmo vendo que o nosso corpo o corpo começa a dar sinais também, né? Dando sinais, exatamente. Uhum. E a gente não percebe, né? Que isso acontece. Eu, por exemplo, devido a uma situação de forte estresse, desenvolvi um problema na tireoide, né? Entre outras coisas que a gente vai desenvolvendo, hormonais, né? Fibromialgias. Então, assim, enquanto não está visível no nosso corpo, a gente guarda o que é interior. Muitas vezes por quê? Por orgulho, né? E aí entram as resistências, né? Que eu posso colocar aqui: orgulho, vergonha, né, culpa. E admitir tudo isso para si mesmo muitas vezes é mais difícil do que admitir para o outro, né? Deixar com que o outro, porque quando você entra a fundo num tratamento terapêutico, né, e permite e confia em alguém para que esse alguém ele possa olhar dentro de você, porque até então é você que olha dentro de você, é você e Deus. Outra coisa é alguém saber das minhas vergonhas, né? Outra coisa é alguém saber dos meus sentimentos de culpa e por que eu sinto culpa. Então uma coisa puxa a outra, vergonha. Outra coisa é o orgulho que me impede, muitas vezes, de perdoar, né? Então é uma forma de manter a situação viva, ou até mesmo a pessoa viva e próxima a nós, né? E admitir isso não é fácil. Então a primeira coisa que a gente vai fazendo é criando muros, né? Ou muralhas, a gente vai criando um forte ao nosso redor, né? Porque tem isso, às vezes não é só um muro que está diante de nós, né? Eu lembro que a primeira vez no tratamento... Uma fortaleza, na verdade, né? Que a doutora, né? A psicóloga, me colocou de frente, né? Ela perguntava para mim o que eu vi. Eu falei assim, eu vejo uma grande muralha, eu vejo um grande muro. Ela, e como você sai daí de trás? Eu falei assim, eu passo por um lado, eu passo pelo outro. Mas por aquilo que eu entendo de muralha, por aquilo que eu enfrento de muralha, eu sei que eu preciso passar por ela. Né? Ela falou assim, mas como você pode passar por ela? Eu falei assim, olha, só se você marretar muito. Aí ela, então tá bom. Né? E ali começaram as minhas resistências abaixo, que eu costumo dizer, né? Cada um tem a Carla que merece, exatamente por isso.
Eu tive a Carla que eu merecia, que eu precisava, de uma forma num determinado momento do tratamento. Depois o meu psicólogo, né? A minha psicóloga, ela me tratou de uma outra forma até chegar a um outro ponto de entendimento. E ela falava muito para mim, né? O seu sofrimento é a resistência que você impõe à sua mudança. A medida do seu sofrimento, né? A resistência que você impõe à sua mudança. E aquilo dali ficou martelando na minha cabeça muito tempo. Porque o meu tratamento com a doutora Carla tem mais de 10 anos, né? Então, assim, aí eu até colocava ainda há pouco na mensagem, né? De um tratamento terapêutico surgiu uma grande amizade, muita gratidão, carinho, afeto, né? E hoje sou madrinha também da Carla, né? Aí de Crisma também. Então, assim, a gente vai vendo tudo que Deus vai gerando ali dentro de uma realidade onde muitas vezes nós colocamos resistências, mas a gente não percebe que coloca. Né? Quando a gente percebe, aí entra o nosso desejo verdadeiro. Eu costumo colocar desejo verdadeiro porque lá do fundo do teu coração, do teu âmago, você precisa querer vencer aquilo dali. E aí vem o sofrimento, mas vem um sofrimento com objetivo. E não um sofrimento que te ensurdece, que te desnorteia. Entende? Porque antes, quando você não sabe, esse sofrimento ele te desnorteia, ele te deixa meio que, né, confuso. Agora, depois, quando você começa a ter a consciência do porquê da resistência, ou você enfrenta. Ou então, né, decifra-me ou eu te devoro, né? Sim. O pessoal tá chegando. Enigma Isso. A Maria das Graças, a Vanúzia Pires, a Roberta Quintes, a Silvana Ribeiro, a Francisca Maia, a Kate, Maria Eliane, Ana Vergete. Bom dia para você que está conosco no nosso Facebook, no nosso Instagram. Compartilhe este link com seus amigos, familiares. Doutora Carla, a Cíntia trouxe esses pontos, né, a partir dessa experiência pessoal, né, no seu tratamento. A questão do choque de realidade. O paciente muitas vezes precisa desse choque de realidade, né? Se colocar com aquela realidade que está diante dele, mas que muitas vezes não reconhece ou é inconsciente. Ela me inibe. Veja só, quando eu pensei resistência... Marretadas, né? Marretadas na muralha, na fortaleza. A música que está ao fundo, o pessoal está ouvindo a música aí, fala sobre diamante lapidado. Imagine aí, o processo terapêutico é esse processo de lapidação. Você sabe, se permitir, isso aí foi uma né? das coisas trabalhadas com a Cíntia. Você sabe de onde surgem os diamantes? Eu vou falar. Dos vulcões? Das profundezas dos vulcões. Das profundezas. De 150 quilômetros abaixo da Terra. É que surgem os diamantes. Agora você imagina, por isso é que eles são tão resistentes, né? Eles podem ser resistentes para o bem ou para o mal. Você pode ser um diamante resistente, mas se abrir a uma lapidação. Isso. Né? Ou você ser simplesmente continuar sendo aquele diamante bruto. Que não se permite, ser lapidado. Pedra preta, né? Se o tem que diamante ele não é lapidado. Perdão, gente, é porque eles me tiraram o microfone, entendeu? Porque eu vou entrando assim no meio da conversa. Mas faço parte do bate-papo. Quem quiser doar o microfone pra gente, a gente agradece, viu? Estamos precisando. Microfone com fio de 6 metros, por gentileza. Quando a gente fala sobre essa realidade do diamante, né? Quem já viu aí um diamante bruto, você olha uma pedra sem valor, aparentemente. Mas o aparente... Mas se você lapida esse diamante, né, você vê uma beleza sem igual. E é uma pedra tão resistente, que ela não quebra fácil, não. Né? Ela não quebra fácil. E tem um valor imensurável. É mais fácil ela quebrar, abrir e partir outros do que a ela. Sim. Né? Mas, voltando à questão, por isso que a gente fala da resistência, né? Sim. É uma pedra extremamente resistente, né? Que no caso ela não tem que ser quebrada, ela tem que ser lapidada.
né? Ela tem que ser amoldada, ela tem que ser tirado os seus excessos para que As apareça impurezas, né? a sua beleza. Sim. E aí quando a gente fala sobre resistência e os preconceitos que existem a respeito do tratamento, quantas pessoas não colocam a psicologia, a psiquiatria como tratamento de doido? Tem até aquela ideia popular, né? Psicólogo é para quem é doido, né? É para quem é doido, né? E na realidade, quem quer se conhecer a partir do processo de autoconhecimento, o caminho é terapêutico. O caminho é terapêutico, não tem outro caminho, entende? Então, nós temos, né, como baluarte Santa Teresa, que para mim foi a psicóloga. Foi considerada psicóloga no seu tempo, né? Embora a gente saiba também que Jesus é o psicólogo dos psicólogos. Eu tenho até um livro Sim. que fala isso, o médico dos médicos. Mas a partir desse preconceito que existe, né, muitas resistências vão surgindo. E aí eu separei aqui, vocês sabem que a minha formação é psicanalítica. Então eu separei aqui o dicionário de psicanálise, onde vai dar o significado da palavra resistência. Termo empregado em psicanálise para designar o conjunto das reações de um analisando cujas manifestações, no contexto do tratamento, criam obstáculos ao desenrolar da análise. Então nós podemos pensar que esses obstáculos que são criados pelo analisando, são, né, ou melhor, o Freud vai dizer, dentro de toda a sua teoria, que existem 5 tipos, 5 formas de resistência. 3 delas têm sedes no eu, então são conscientes. Uma delas é no inconsciente. E a última no superego, que seria a parte onde existe toda uma censura. Então vamos lá. O que acontece, né? Muitas das vezes, uma dessas resistências podem levar você àquilo que eu falo do ganho secundário. Eu não quero mudar porque eu tenho coisas que me fazem ter lucro nessa resistência. Então eu não quero mudar. Por quê? Porque o perigo que eu vejo nessa mudança é um perigo para o meu eu, né? Eu não quero mudar. Não me olhe assim, não. Tem gente que está me olhando assim, mas é a realidade. Mas é porque, Carla, muitas vezes a pessoa não consegue entender porque ela quer manter um sofrimento que na verdade não está levando ela a lugar nenhum. Mas na verdade ela acaba achando que ela tem um ganho. No caso, isso seria num nível inconsciente, né? Sim, sim. A pessoa, na verdade, ela aprendeu a viver daquela forma, ela vai se acomodando dentro daquilo na dali sua e zona vai de ganhando conforto. atenção, Sim. ela vai ganhando carinho, ela vai, mesmo que broncas, né? Porque às vezes a pessoa nunca foi de levar broncas e sente falta de broncas. Então às vezes a gente precisa dar umas sacudidas, né? Sim. Vem para a realidade. Então esse ganho secundário muitas vezes, ele não é consciente, mas a pessoa de certa forma ganha alguma coisa. Sim, o Freud vai falar, tá aqui, ó. Né? Um carinho. Esse dicionário aqui é da Elizabeth Rudinesco, para quem está nos acompanhando, né? E do Michel Plon, né? Um dicionário de psicanálise, tá aqui, ó. Eu lembro que eu fui entender o que era ganho secundário quando eu precisei levar uma formanda minha, né? Acompanhei ela ao psiquiatra, ela me pediu para acompanhá-la ao psiquiatra, fui eu lá com ela no psiquiatra, né? Entrei com ela dentro do consultório e tudo mais, a permissão dela, ela mesma pediu para que eu fosse pela insegurança que ela estava tendo. E o psiquiatra foi falando várias coisas, o que poderia ser, do que poderia ser, e depois ele olhou para mim e falou assim, também pode ser uma forma de ganho secundário. Aí eu, naquele momento que ele fixou o olhar em mim, que eu percebi a situação, no dia seguinte eu já fui na psicóloga e perguntei, o
O que é o ganho secundário? Aí eu fui entender. Isso foi motivo, se não me engano, de uma das formações do Reconstrução que eu coloquei, e explicando o que era ganho secundário. E 90% das pessoas ficaram assim, né, que estavam ali no rincão, né, ficaram olhando assim, ganho secundário, ganho secundário. Porque as pessoas não percebem. E não entendem, né? Então, muitas vezes eu posso ter essa resistência inconsciente, né? Mas 3 delas eu tenho consciência. Sim. Né? Eu posso ler aqui para você, né? O que o Freud coloca, né? É adentrar em determinadas coisas muito técnicas que não diz respeito. Mas eu vim justamente porque eu conheço a sua pessoa. Eu conheço a sua pessoa. Então, eu conheço a sua pessoa. Né? Mas só para poder ilustrar, porque aqui a questão é trazer muito mais para a nossa realidade prática. Sim. Né? E não extremamente conceitual teorizar. Né? Eu trago só para colocar, para não dizer que é aleatório. Né? Não se tem assim aleatório. Né? Existe um estudo, existe uma teoria que dá esse respaldo. Né? Então, a resistência no nível consciente, ela pesa mais, né? Não é só a questão, você colocou 3, a né? resistência, ela vai colocar sempre como um obstáculo. Sim. O do ganho secundário, ela não tem noção que ela está fazendo. Não, minha aquilo. dúvida a questão é, a resistência, ela tem maior peso na consciência da pessoa. A pessoa é resistente conscientemente, Conscientemente, né? Porque ela não quer mudar. Isso. Ela Agora, sabe que... Sim. Por isso é que se fala, né? A medida do seu sofrimento é a resistência que você impõe. Porque a pessoa sabe, ela tem consciência que precisa mudar, que algo está de errado, mas fica presa àquilo que ela ganha no dia a dia. E aí a gente pode né? colocar Entre aspas, as benesses, todo vitimismo, o infantilismo, né? Isso. Porque é né? bom a gente colocar nomes, né? a essas realidades para a pessoa saber do que acontece. Por exemplo, uma pessoa infantil a vida toda. Imatura. Né? Que infantil... O porquê não querer mudar? Porque nessa condição ela tem ganhos, Sim. seja em casa, seja no trabalho, Sim. seja nas Pelos relações. Pais. Pessoas que muitas vezes já estão casadas, com filhos. E se encontrar quem alimente, aí que ela estaciona mesmo. Né? Pessoas que estão casadas, que já têm filhos. E aqui nós não estamos falando especificamente mulheres, não. Homens também. Homens também. Entendeu? Que mantêm, tiveram a criação, né, super protetora de seus pais. Uma mulher igualzinha à mãe. Exatamente. Entendeu? Onde vai estar simplesmente alimentando todo o... A gente perde o fio da meada, né? Porque a polêmica é grande. Sim. E aqui nos bastidores a polêmica também está grande. Né? Então a atenção, né, fica dividida. Então o que acontece? E o tema é bem delicado, gente. Com certeza. Temos que ter atenção, porque senão a gente vai deixar o pessoal processado em casa, né? Com certeza. Esse é o nosso zelo com você que está em casa. Porque estamos tocando em realidades bem sensíveis, né, que pertencem à nossa intimidade, né, ao nosso interior, né, Cíntia? Exatamente. E que é muito importante a gente saber avaliar, mas levar para quem é de direito para ser trabalhado dentro do ambiente que precisa ser trabalhado com o profissional. Sim. Né? Então é importante a gente perceber e localizar, porque muitas vezes a gente não percebe as nossas resistências, né? Mas elas existem. Mas você sabe por que eu coloquei a questão do preconceito? Porque muitas vezes eu mascaro a minha resistência com o meu preconceito. Eu justifico com o preconceito. Entende? Isso aí é coisa de maluco. Eu não estou maluco. Ou então, você está maluca, você está assim. Aí eu projeto no outro. Isso. Né? Aquilo que é meu. E aí entra a questão, né? Quem realmente está resistindo ao quê? A pessoa que está apresentando algum sintoma ou aquele que está colocando no outro todos esses sintomas, que muitas vezes podem ser dele ou dela, né, no caso. No acompanhamento, eu posso falar como formadora, né? No acompanhamento pessoal, em termos de formação,
os formandos, eles sempre vão nos apresentar vários tipos de situações e por isso, às vezes, a gente precisa conhecer um pouquinho, né? Para perceber, isso aqui está acontecendo uma transferência, aqui está acontecendo uma projeção, aqui é um mecanismo de defesa. E quando a gente localiza, a gente encaminha logo para o terapeuta. E a gente aí fala, olha, eu preciso que você trabalhe isso com o seu terapeuta. Peraí. Porque você percebe que a pessoa ela não tem como sair daquela situação, ou não tem como vencer ou saber lidar. Às vezes é numa relação de esposos. O marido e a mulher muito matrimônio. Fazem muito isso um com o outro. Mas aqui, olha, não é a nossa alçada, né? Então a gente precisa encaminhar. Aí você começou a falar assim, tão natural, né, sobre introjeção, transferência, projeção. Vamos lá, né? Sim. Onde existe um conflito, e para existir a resistência, necessariamente vai se existir um conflito. Neste caso, o conflito é eu mudo ou eu não mudo. Sim. Eu me permito ser lapidada, né, para que eu possa mudar ou não. E aí entra, né? Quando ele fala aqui sobre o eu, o ego e o superego, eu preciso explicar, Lembrei né? da sua camisa. O eu, o ego e o superego, o que vai acontecer? Eu tenho o id, o ego e o superego. O id, daqui, são 3 instâncias psíquicas, segundo a teoria freudiana, onde o id busca o prazer, o superego é uma outra oposição, que é a censura, a proibição, e o ego é o meu eu, certo? Certo. Pera. Ainda bem que ela tá sem microfone, hein? Senão. Então, esse ego, muitas vezes, ele tem 3 tipos de resistência. Né? 3 tipos de resistência. Então vamos lá. O que acontece com essas 2 oposições? Elas entram em conflito no ego. E muitas vezes esse ego, no eu, quer o quê? Sair desse conflito. Sim. Ou ele vai para um lado, ou ele vai para o outro. Teoricamente. Mas não é o que acontece. Isso aí falava Brizola, sabia? Na época. Ou eu corro pro mato, ou eu corro pro morro. Lá em... Sim. E aí o que acontece? Existe uma terceira saída, que são, na realidade, aquilo que a Cíntia estava falando. Os mecanismos de defesa. De que forma eu posso sair desse conflito sem que eu me autodestrua? Peraí, antes de passar Calma. para ela, eu quero falar um pouquinho. E aí eu vou falar aqui esses mecanismos para a pessoa entender, senão vai... Para não perder o fio da meada, que tem a ver com o que ela está falando. Antes só de você concluir o que é esses mecanismos de defesas, você imagina você com uma capa bem forte, assim, tipo do Hulk, do Super-Homem. Aí você faz assim, ó. Tec. Aí ela afunda, porque é uma casca de ovo. É uma casca de ovo. São resistências que nós achamos. Então ninguém tem coragem de encostar. Porque você coloca essas defesas, essas muralhas, ninguém tem coragem. Fica todo mundo, às vezes, de melindres, até de tocar. Porque se você fala com a pessoa ou se você fala com a pessoa, pá, né? Então, quer dizer, se você toca assim, se você tem coragem de tocar, aquilo dali se torna uma casca de ovo. Então, só pra poder, né? É por aí, né, cara? Então... Esses encontros terapêuticos, eles são gostosos. Sim. Eles são gostosos porque sempre tem algum ponto que pega na pessoa. Sim. Pode Identificações, né? Identificações. Né? Então, eu voltando aos mecanismos de defesa, que é a saída que tem desse conflito. E aí entra aquilo que você estava falando. Quais são esses mecanismos de defesa? As projeções, as transferências, as racionalizações, né? A racionalização, é a dissociação do afeto da razão. Você simplesmente põe o afeto de lado e você só fica com a razão, entendeu? Então você se torna uma pessoa extremamente indiferente ao sentimento, né? Existem outros mecanismos de defesa, a negação, né? A sublimação, deles todos, né?
deles todos, o único positivo, já tem gente rindo aí, né? Deles todos, o único positivo é a sublimação, onde você pega e produz algo com o seu sofrimento. Assim a gente pode ver escritores, artistas plásticos, poetas, né? Que muitas vezes colocam toda a sua dor, todo o seu sofrimento, né? Transformam aquilo em algo bonito, em algo belo. Isso aí. O pessoal tá chegando. Já tá sentindo a polêmica, né? Silvana Ribeiro, Francisca Maia, a Kate colocou aqui, ó. Vamos arrumar o microfone para Cíntia. Uma rifa já. Tá certo? Ai, Jesus. Ela sem microfone já dá trabalho, imagina com microfone. Se não for pedir muito, um sem fio, por favor, porque esses dois me prendem aqui com fio, mas aí eu fico com a mão solta, entendeu? Ô, Glória, muito bem. A Maria Eliane, Ana Vergete, Carla Valverde, a Márcia Cristina, a Inês Silva, Estrelízia Botânica, é da Gabi, né? É, Gabi. Bom dia, Gabi. Você vai vir aqui, hein? Inês Silva, o Leonardo Duarte, Leonardo, próximo dia 29, Miguel Arcanjo está com a gente, hein? Janaína Carla e a Mariana Filemes. Muito bem. A Cíntia colocou, a senhora estava trazendo a realidade dos mecanismos de defesa. Em um tratamento tem que ter transferência sobre o terapeuta. Ela trouxe o exemplo, né? Por exemplo, como formadora, no meu caso, né? No exercício profissional, ali muitas vezes você percebe que está se tendo uma transferência e você encaminha para um profissional especializado para trabalhar aquilo que está acontecendo, né? Sim, a transferência ela tem que ser positiva. Sim. Porque a figura do analista, a figura do terapeuta, ele precisa estar em todo o contexto da vida da pessoa. Por exemplo, se a sua esposa, se o seu marido, se o problema é com a sua esposa, com o seu marido, na figura do analista, ele vai passar por esse lugar. Ele passa por esse lugar para que o outro se trate. E aí é importante colocar o que seria esse positivo, né, Carla? Porque nem sempre, quando é agradável, é porque está sendo positivo, não. Muitas vezes essa transferência vai gerar no outro. Quantas vezes eu falava para minha doutora, né, para minha psicóloga... Não, quantas vezes ela me chamou de burra, de idiota... Tipo assim, de burra, de idiota, tá me olhando por quê, entendeu? Não vai falar nada. Eu tentava trocar os papéis, entendeu? E, na verdade, porque eu estava vendo, eu estava transferindo para minha analista, para minha psicóloga, aquilo que, na verdade, estava dentro de mim. Então, é entender que não é quando a sessão ela é agradável. Eu amo minha psicóloga, né? Eu amo a minha terapeuta ou o meu terapeuta, né? Que está sendo uma transferência positiva. Não é só nesse sentido. Porque quando a gente fala positivo assim, as pessoas acham, porque você é um amorzinho, Carla. Se vocês esperarem uma doutora, Carla, né, boazinha, agradável, essa pessoa aqui sim, ela é boazinha e agradável, mas dentro do consultório é a porque doutora não estamos olhando os bastidores, né? É isso aí. Larga o microfone. Ai, Jesus. Não. Sim, a questão do separar, né, essa questão, por exemplo, quando a gente coloca, né, nem sempre vai ser uma relação amigável. Sim, né? mas não quer dizer lógico que não tem seja transferência positiva. Lógico que tem a questão da identificação, né? Por exemplo, a pessoa que está nos acompanhando, que talvez tenha o desejo de começar um tratamento psicológico. Ela tem a questão da identificação com aquele determinado... Da empatia. Fala um pouco sobre essa realidade. Porque, na realidade, o que acontece, né? É todo tratamento terapêutico, e também tem a realidade das abordagens também, né? Cada abordagem tem a sua linha tem a sua linha. Que é bom Estou falando aqui dentro da minha. Mas todo tratamento terapêutico, a primeira coisa que precisa se existir para com a figura do analista, do terapeuta, do psicólogo, né, é a confiança. Se não houver confiança, e onde se estabelece a confiança? Justamente na primeira sessão. Primeiro encontro, né? Primeiro encontro. Muito bom falar sobre o primeiro encontro. Né? E aí o que acontece? Se você consegue ter nesse primeiro encontro, você tem que ir com a cara do analista, você tem que se identificar, você tem que se identificar com a pessoa do analista,
né? Para que essa transferência, porque o terapeuta, ele vai passar por vários lugares da sua vida. Ele vai ser o analista vai se colocar no papel do seu esposo, da sua esposa, Do pai, da mãe. do pai, da mãe, da filha, do chefe, de quem quer que seja. Sim. Entendeu? Daquela pessoa que te violentou, daquela pessoa que te abusou, entendeu? Você vai ter que... o movimento de transferência é justamente você lançar para a figura do analista, do terapeuta, aquilo que está dentro Aquelas de você. cargas, né? Eu lembro que em determinados momentos, né, passe bem, né, abrindo a porta ali, eu falei assim, nem encosta, né, não quero toque nenhum. E eu fiquei com problemas completamente cheios de toque, até dentro do ônibus, qualquer pessoa que sentava do meu lado, eu andava na van e me dava uma agonia, e chegava dentro do consultório, eu descarregava tudo, mas não vem me dar a mão aqui até a próxima sessão não, porque nem a mão eu queria dar, né? E aí, isso daí era trabalhado. Mas essas resistências, elas aparecem no decorrer também do tratamento. Não é só no início. Ao longo de tudo aquilo que vai sendo trabalhado, a pessoa, o analisando, né, ele se coloca muitas vezes... Já está rindo ali, eu quero saber. Ele se coloca muitas vezes numa posição defensiva. Porque a resistência nada mais é do que uma defesa. Sim. Entendeu? É uma defesa que ele tem para que não se mude. Para que não haja mudança. Então, quando nós falamos, né, a primeira coisa, a resistência ao tratamento. Não vamos nem falar já dentro do tratamento, Sim, as resistências que acontecem. Mas estamos falando da resistência até a buscar o tratamento. Buscar um profissional. Será que eu quero né? mudar? Sim. Será que eu quero mexer e sair da minha zona de Sair conforto? dessa condição que estou? Será que eu quero sair dessa condição que eu estou? Será que eu quero mexer? Porque a partir do momento que eu começo a mudar, tudo que está ao meu redor muda também. Isso. Os impactos também. dessa mudança, né? Então, o Pepe Fernandes, é o seu Pepe, né? Ó, seu Pepe, um abraço. É o nosso contador. Sandra Blanco, bom dia. Isa de Jesus. Olha o que o Leonardo Duarte colocou aqui. Leonardo, ele colocou assim, nós amamos nossa psicóloga delicada como um ogro. Leonardo, é o mamute, né? É o mamute. Mas Fala do olha- mamute. Mas olha, veja só, Léo. Os brutos também amam. Os brutos também amam. Tem mais um aqui. Se o tablet ajudasse, eu agradeceria, mas tudo bem. Ai, ai. Então, vamos continuar, depois eu olho. Já estamos quase chegando ao final. Como é que tá o nosso tempo aí, direção? Tá beleza? Tá, temos uns minutinhos ainda. A gente falava Passa rápido, né? Sim, graças É a tanta Deus. coisa para falar que... Doutora Carla, quem deve procurar um tratamento psicológico? Quando, né? Se eu Assim, for colocar assim, 99,9% da humanidade, né? Da população. Sabe por quê? Porque, na realidade, o importante do procurar o tratamento é o autoconhecimento de si. Sim. É se autoconhecer. Saber lidar consigo, E com as o suas emoções, com Pra o saber outro. lidar com o outro, né? Com certeza. Na verdade, ali fazer esse caminho, né, do autoconhecimento como um reconhecimento do dom de si para ser para o outro, né? Sim. Também para ser um dom para o outro. Então, esse caminho do autoconhecimento é algo que o Isaac falava que eu queria ressaltar, né? Existem identificações com terapeutas, né? Então, isso é muito importante também. Às vezes a gente brinca aqui com a doutora Carla, porque é ela que está aqui conosco. Agora vocês vejam, como né? psicóloga, mas existem várias outras linhas de Se tratamento. existe ogro que as aqui, pessoas- imagina meus pacientes. Não é? São tudo... Eu costumo dizer que cada um tem a doutora Carla que precisa, né? E que merece. Mas dentro, né, dessa realidade existem muitos terapeutas bons, Sim. né, profissionais assim muito responsáveis, né, competentes realmente,
né? A gente não pode ficar citando nomes realmente, mas várias a gente conhece linhas de várias tratamento. linhas, tanto quanto psiquiatras também muito bons, né? Porque a gente Que percebe respeitam, né, que respeitam. a condição da pessoa, a pessoa humana, né? Exatamente. E esse profissional, ele sabe que ele vai ser sempre indicado, porque, na verdade, o objetivo dele não é manter a pessoa numa camisa de forças e nem Química. aprisionada dentro do processo, né? Eu costumo também dizer algo, né? Até falava com uma formanda minha nesse final de semana no atendimento, né? Cada um tem no tratamento terapêutico a liberdade de se colocar, né? E ali dentro desse processo o tratamento vai evoluir dependendo de mim e não do terapeuta, né? Porque se eu tenho consciência do porquê eu busco, eu não vou esperar a resposta do terapeuta para eu dar passos. Sim. Eu é que preciso, a partir do momento que eu começo a ter um autoconhecimento mais claro, que eu começo a conhecer as situações e a reconhecer, eu começo a dar passos. Porque se eu quiser criar dependência no tratamento, num acompanhamento formativo, isso quer dizer, o criar dependência, né, e o não criar dependência, não significa que você vai ser à parte ou independente totalmente do seu tratamento, né, do seu terapeuta, ou do seu formador, do seu acompanhador. Mas isso também não é pode isso. ser uma resistência. Pode ser Eu uma começar a resistência. colocar que eu não quero criar dependência, ou que meu analista, meu Exatamente. psicólogo, minha psicóloga serve de muleta. Exatamente. Não, isso é engano. Não. Isso aí é puro engano. Você já está se enganando e já está colocando uma resistência a ir para o tratamento. Exatamente. Né? Porque muitas vezes a gente acha que o tratamento vai acontecer assim, né? Quando eu vou dando os meus testemunhos, quando eu vou falando sobre algumas realidades da minha história, né? E o caminho de autoconhecimento, que faz parte também do meu carisma, muitas vezes as pessoas pensam que é de uma hora para outra. Não é. Né? Já tenho 10 anos. Com você 10 anos. É. Mas eu tenho outro tratamento também. Então, ao todo, eu tenho 14 anos de caminho de acompanhamento psicológico. Sou doida, sou uma pessoa deslocada? Não sou. Pelo contrário, a busca do conhecimento de mim, né, o tipo de profundidade do que eu sou chamada a viver quanto carisma, me leva a querer me conhecer e a me buscar cada vez mais, porque eu sei, né, como diz Santa Teresa, Santa Clara, né, e outros santos aí que nos acompanham, né, que Deus ele está dentro de mim. Então, essa busca do meu eu, do meu centro, eu posso falar por mim. Né? No tratamento, a Carla, ela, como terapeuta, ela não vai falar isso. Mas eu posso dizer, né, a busca é de me encontrar, mas me encontrar com Deus e me encontrar em Deus. Né? Então, é muito importante, porque senão a gente pode levar tempos estar dentro de um consultório, estar dentro de um ambiente formativo, mas não ser formado, né? E, ao mesmo tempo, não ser tratado totalmente. Porque eu fico, às vezes, esperando uma resposta do outro, que, na verdade, quem tem que dar sou eu. Quem tem que responder sou eu. Não é o terapeuta que vai responder por mim, não é o formador que vai responder por mim. E aí, às vezes, isso gera uma insatisfação no tratamento, achando que é assim do dia para a noite. Né? Eu não tenho 1 ano de vida, 1 ano de idade. Eu tenho 20, 30, 40, 50 anos, 60 anos, 70 anos, né, de idade. Então, eu preciso saber que o poço é fundo. Né? E quem quer ir a fundo vai. Horas você dá uma respiradinha e horas você precisa voltar a mergulhar dentro de si para fazer esse caminho do encontro com o eu, né? Quem eu sou de verdade. É isso aí. Você que está conosco em nosso Facebook, Instagram. O nosso encontro terapêutico acontece toda terça e toda quinta, às 9h15 da manhã, aqui no Centro Clínico São Miguel Arcanjo. Queremos agradecer a participação de todos vocês que estão mandando as mensagens. No início, gente, a gente pediu para mandar mensagem de feliz aniversário. O pessoal está colocando aqui, a Kate colocou, doutora Carla é chicotinho queimado. Eita, que meu isso, Deus do gente? céu. Minha Então, Cíntia... Chicotinho queimado é muito bom. Quem olhar para trás leva um beliscão. Cíntia, doutora Carla, eu creio que o nosso encontro de hoje, a gente poderia falar um pouco, para finalizar, sobre a laboterapia, né? Que é uma experiência aqui do Centro Clínico São Miguel Arcanjo, né? Uma forma, uma metodologia de tratamento que gera efeito, né? Produz frutos na vida de todos aqueles que
né, chegam aqui e a partir da laborterapia tem essa experiência também de tratamento, de encontro consigo, encontro com Deus, encontro com o outro, né, doutora Carla? Só antes disso aí, eu fui até pegar aqui uma frase do Lacan para se pensar, né? Para vocês refletirem ao longo desses dias. Ele diz o seguinte: penso onde não existo e existo onde não penso. Por gentileza. Penso onde não existo e existo onde não penso. Uhum. Isso é uma frase do Lacan para vocês pensarem. Será o nosso próximo tema de quinta-feira? Só... Eu tenho o tema de quinta-feira, né? Meu Para Deus. poder passar para vocês que a medida do meu sofrimento é a resistência que eu imponho à minha mudança. Não perca de forma nenhuma. Quinta-feira o tema vai ser bom, porque a gente vai continuar falando sobre a resistência, mas o sofrimento, que é essa resistência aí que a gente impõe, né, à nossa mudança. Só para finalizar aqui, todo o trabalho do centro clínico, ele perpassa pela laborterapia. Labor, trabalho, terapia, tratamento. Nós aqui abordamos 4 tipos, né, de labor, né? A labor emocional, a labor social, a labor física E a espiritual. e a né? labor espiritual. São as 4 dimensões da pessoa, São as 4 dimensões da pessoa. Então, eu trabalho, né? Eu tenho o trabalho físico, eu tenho o trabalho espiritual, Mental, eu tenho né? o trabalho mental e eu tenho o trabalho social. A relação, né? E a terapia em cima disso, né? O Porque senão tratamento- fica o trabalho pelo trabalho e as pessoas acham que vêm para o centro clínico Mas para o trabalhar, tratamento quando na é verdade não é. justamente, por exemplo, vou te dar um exemplo simples, né? Beleza. A laborterapia social, qual é? É o simples café da manhã ou a oração, onde todos precisam estar sentados à mesa e ali desenvolver aquilo que se chama de inter-relação pessoal. No almoço, na terapia da tarde, que é na partilha geral. Então isso daí já é um trabalho, né? Muitas vezes a pessoa ela não sabe se colocar, ela tem vergonha de falar, ela tem vergonha de se posicionar. Isso dali já é o primeiro tratamento. Ou vive um processo de embotamento de sentimentos também, né? É o primeiro tratamento no âmbito social, né, das relações interpessoais. Então, quando a gente fala laborterapia espiritual, quando você vai... A terapia do abraço, A terapia né? do abraço, mas quando Bom você vai para as suas dia. orações, né, que vamos para as orações, que tiramos a nossa frasezinha, isso aí está fazendo parte do tratamento. Então, quando temos o tratamento nesses 4 aspectos, bio, psico, social e neurológico, quando vamos para a fisioterapia, estamos fazendo o tratamento no corpo. O corpo que sente, o corpo que dói, o corpo que precisa de auxílio, né? Quando Doutora Silvana, que está aí nos acompanhando. tá acabando a folga, hein? Nossa voluntária do coração. Tá acabando a folga. Já vou avisando a todo né? mundo. Nossa Tá acabando a fisioterapeuta, folga. né? A Júlia aí, tempo. né? Que geralmente nos ajuda bastante com a parte nutricional. E olha que rende, viu? Então, veja só, o que eu deixo para vocês depois dessa frase é que da quinta-feira continuaremos com o tema a medida do seu sofrimento é a resistência que você impõe à sua mudança. Fique com Deus, um forte abraço. Isaac, é contigo. Agradecemos a você que esteve conosco. Na próxima quinta-feira estaremos de volta com o nosso encontro terapêutico. Compartilhe com seus amigos, familiares. Também está lá no nosso YouTube, CCSMA Oficial, todos os nossos encontros anteriores. E se ficou alguma dúvida, pode colocar Manda para o aí nosso que a WhatsApp, gente... o 21 967 22 8899. E lembrando que hoje, às 20 horas, teremos mais um dia da nossa Quaresma de São Miguel. E às 21 horas, o texto de São Miguel aqui no nosso oratório. Fica com Deus e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe. Aumente um pouco. Parabéns, doutora Carla. Obrigado. Felicidades. Vamos agora da música. Deixa um pouquinho a música aí. Diamante Lapidado com Celina Borges e Adriana Aride, se eu não me engano. Bom dia para você. Fica com Deus.
vezes eu não entendo as coisas que me acontecem sem explicação. Me vejo sofrendo